Você já percebeu que sempre se apaixona pelo mesmo tipo de homem? Sabe aquela sensação de que, não importa quantas vezes você prometa para si mesma que dessa vez vai ser diferente, você acaba exatamente no mesmo lugar. Apaixonada por alguém emocionalmente distante, crítico, frio, autoritário. E o pior, você sabe que está acontecendo de novo, mas parece que não consegue parar? Não é fraqueza, não é falta de inteligência e definitivamente não é má sorte. É o Animus agindo e se você não souber o que ele é, vai repetir esse ciclo pelo resto da vida. Marie-Louise von Franz, discípula direta de Carl Gustav Jung e uma das maiores mentes da psicologia profunda, dedicou décadas ao estudo dessa força invisível que vive na psique feminina. Ela descobriu algo perturbador. A maioria das mulheres não escolhe seus parceiros, elas projetam. E o que elas projetam é uma imagem masculina interna, poderosa, muitas vezes destrutiva, chamada Animus. O Animus não é o homem que está na sua frente, ele é uma voz interior, uma força psíquica inconsciente que molda suas escolhas, seus desejos, suas obsessões. Quando você não o reconhece, ele não te ajuda, ele te domina, ele escolhe por você e o pior, ele sempre escolhe errado. Mas aqui está a boa notícia. Quando você entende como ele funciona, você pode transformá-lo e neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Então, se você está cansada de repetir os mesmos erros, fique até o final porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você se relaciona. Não só com os homens, mas consigo mesma. Pense comigo quantas vezes você sentiu aquela atração instantânea, incontrolável, por alguém que mal conhecia. Aquela certeza de que esse era diferente. E quantas vezes, meses depois, você se viu presa na mesma dinâmica de sempre, sentindo-se pequena, julgada, incompreendida, emocionalmente esvaziada. Von Franz explicava que, quando uma mulher se apaixona dessa forma, rápida, intensa, quase irracional, ela não está vendo o homem real, ela está vendo o próprio Animus projetado nele. Ele parece mais forte do que ela se permite ser, mais seguro do que ela se sente, mais decidido do que ela acredita que pode ser. A sensação é de completude instantânea, mas é uma ilusão e ilusões sempre cobram seu preço. O Animus não integrado não é um aliado, ele é um tirano interior. Ele fala dentro da sua cabeça com frases absolutas, inflexíveis. Isso está certo, isso está errado, você não pode falhar, você deveria ser diferente. E quando você projeta essa voz em um homem, ele se torna o porta-voz dela, ele te critica, te controla, te diminui. Não porque ele seja essencialmente assim, mas porque está carregando uma imagem que nunca foi dele para carregar. Marie-Louise von Franz mapeou diferentes estágios de desenvolvimento do Animus e hoje vou te mostrar os dois que mais destroem relacionamentos, os dois que mais aparecem em terapia, os dois que mais mulheres inteligentes enfrentam sem nem saber que estão enfrentando. O primeiro é o Animus da força bruta. Nessa fase, você se sente magneticamente atraída por homens dominantes, seguros, até um pouco perigosos. Há algo neles que parece inabalável, eles não pedem permissão, eles decidem, eles protegem e você se sente segura, finalmente segura, ao lado dessa força. Mas aqui está o problema. Essa força não permanece como proteção, ela se transforma em controle. O homem que parecia seguro se torna autoritário, o que parecia firmeza vira rigidez emocional, ele não escuta mais, ele impõe, ele desqualifica o que você sente. Como se seus sentimentos fossem exagero, fraqueza, histeria. Internamente, essa fase do Animus se manifesta em você como teimosia, dificuldade de admitir vulnerabilidade, necessidade de sempre estar certa. Você se sente forte, mas é uma força emprestada. Você se sente protegida, mas é uma proteção que te sufoca. Agora,
O terceiro estágio, e esse é mortal para mulheres intelectualizadas. É o animus da palavra e do saber. Aqui, o fascínio não é pela força física, mas pela mente. Você se apaixona por homens brilhantes, professores, terapeutas, escritores, líderes espirituais, homens que sabem mais, homens que têm respostas, e de novo, a sensação inicial é de encantamento. Você finalmente encontrou alguém que te entende, que te desafia intelectualmente, que te faz pensar. Mas com o tempo, algo muda. Você começa a se calar, você começa a duvidar das suas próprias percepções, você sente que suas ideias não são boas o suficiente, que suas opiniões são ingênuas, que você precisa aprender mais antes de ter o direito de falar. E enquanto isso, ele continua explicando, corrigindo, ensinando, sempre de um lugar acima, nunca ao lado. Von Franz dizia que, nessa fase, o animo se torna uma voz que fala demais, mas não sente. Ele pensa, analisa, julga, mas não conecta, e você, aos poucos, perde contato com o que realmente importa, sua própria verdade emocional. Em ambos os casos, força bruta ou intelecto dominante, o sofrimento não vem apenas do relacionamento externo, ele vem da relação que você mantém consigo mesma. A prisão não está no homem, está na projeção. Então, como sair disso? Marie-Louise von Franz ofereceu 3 caminhos, e eles não são fáceis, mas são reais. Primeiro, imaginação ativa. Quando aquela voz crítica aparecer dentro de você, e ela vai aparecer, porque o animus não desiste fácil, não tente silenciá-la. Não fuja, não se distraia. Ao invés disso, dê forma a ela. Imagine essa voz como uma figura, um homem. Visualize como ele se parece e então, com coragem, pergunte: quem é você? O que você quer de mim? Por que você fala assim? Escreva o diálogo, deixe que ele responda, deixe que você responda de volta. O animus perde poder quando deixa de ser uma autoridade invisível e se torna um conteúdo consciente. Quando você o olha nos olhos, ele não pode mais te controlar do mesmo jeito. Segundo, observe suas projeções. Faça uma lista mental agora. Pense nos últimos 3 homens que despertaram fascínio intenso em você. O que eles tinham em comum? Segurança, inteligência, autoridade, mistério. Agora, vem a parte difícil. Pergunte a si mesma, com honestidade brutal: onde essas qualidades vivem dentro de mim, mas eu não permito que elas apareçam? Onde eu sou forte, mas finjo fraqueza? Onde eu sou inteligente, mas me calo? Onde eu tenho autoridade sobre minha própria vida, mas entrego essa autoridade a outra pessoa? Tudo que você projeta fora é algo que pede integração interna sempre. Terceiro, reconecte pensamento e sentimento. Von Franz dizia que uma mulher dominada pelo animus pensa demais e sente de menos. Ela argumenta bem, ela justifica, ela explica, mas ela perdeu contato com o que realmente importa. O que ela sente. Antes de tomar qualquer decisão importante, seja em um relacionamento, seja na vida, faça uma pausa e pergunte silenciosamente: o que eu sinto em relação a isso? Não o que é lógico, não o que é certo, não o que os outros esperam, mas o que é verdadeiro para mim. Aqui, agora, neste corpo, neste coração? O animus só se transforma quando aprende a servir a vida emocional, e não a sufocá-la. E quando essa integração começa a acontecer, algo profundo se transforma. Você não se torna menos firme, você não perde sua inteligência, você não fica mais fraca, você se torna inteira. Crítica interna perde o tom de acusação e se transforma em discernimento real. A necessidade de aprovação externa diminui, porque você está aprendendo a se aprovar e, talvez o mais importante, suas escolhas deixam de ser compulsivas e passam a ser conscientes. Nesse ponto,
O relacionamento deixa de ser um palco de repetição inconsciente, ele se torna um espaço de encontro real. O homem à sua frente não carrega mais uma imagem que não é dele e você não busca mais a força, a inteligência, a segurança que já vivem dentro de você. Marie-Louise von Franz viveu essa integração de forma radical. Sua autoridade não vinha de dominação, mas de coerência interior. Ela não precisou projetar sua força em ninguém, porque havia encontrado o próprio centro e isso se via em cada palavra que ela escrevia, em cada palestra que dava, em cada vida que tocava. Então, aqui está a pergunta que fica para você. Em quais situações o Animus tem falado por você? E em quem você tem projetado essa voz? Pense nisso, sinta isso, e se você ficou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Sei que esse não é um conteúdo fácil, não é um vídeo rápido, não é entretenimento vazio, é psicologia profunda, é autoconhecimento real, e o fato de você ter ficado até o final me diz que você está pronta para essa transformação. Agora, eu preciso te pedir 3 coisas. Primeiro, deixe um like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é valioso e mostra para mais mulheres que precisam ouvir isso. Segundo, deixe um comentário, conta sua história, pergunta o que precisa perguntar, me diz se algo aqui ressoou com você. A psicologia profunda de Jung e von Franz é viva, não é teoria morta. Ela só funciona quando você a vive e seus comentários criam uma comunidade de mulheres que estão nessa jornada juntas. Terceiro, compartilhe esse vídeo porque eu garanto que você conhece pelo menos uma mulher que está presa no mesmo ciclo, se perguntando por que sempre escolhe errado, achando que o problema está nela, e talvez esse vídeo seja exatamente o que ela precisa ouvir hoje. Cada compartilhamento, cada like, cada comentário não só ajuda o canal a crescer, ajuda mais mulheres a acordarem, e esse é o verdadeiro objetivo aqui: criar consciência, integrar o que está fragmentado, libertar o que está preso. Se você quer continuar esse mergulho na psicologia profunda, se inscreva no canal e ative o sininho, porque esse é só o começo, tem muito mais vindo por aí. Até o próximo encontro e obrigada por estar aqui.